Esse é o curso de desenho técnico, eu sou o professor Eduardo José Gava e nós estamos no módulo 3A das técnicas fundamentais de AutoCAD, onde nós vamos ver os comandos Rotation, Align, Move, Copy e Array, em suas diversas modalidades. O primeiro comando que nós vamos ver agora então é o comando Rotation, que previsivelmente, como o nome intuitivamente nos mostra, ele rotaciona o objeto. O algoritmo, basta que você digite o atalho RO e Enter, selecione os objetos e indique um ponto de seleção. Então nós vamos ver que o modelo aqui está sugerindo uma rotação de 25 graus. Então se a gente digitar RO, Rotate, aí ele pergunta, selecione o objeto. Como é um retângulo, é um único objeto, basta um clique. E ele entra em loop pedindo indefinidamente o número, a seleção de objetos, até que a seleção esteja completa e você indica isso então com um Enter. Clicou no Enter, ele vai pedir agora o ponto de base de rotação. Vou selecionar um clique nesse ponto A, vou digitar o ângulo que o modelo pedia, 25 graus e Enter. Feito. Está aí a opção Rotate. Agora existe uma outra opção para Rotation, que é quando eu não conheço nem o ângulo em que está o objeto, esse retângulo de base AB, nem o ângulo com o qual ele tem que se alinhar, que é um segmento de reta AC. Então é um comando relativamente complexo. Deixa eu só desabilitar a opção Midpoint que está ligada no meu Tracking, Snapping, está tudo certinho aí. Então vamos lá. Vamos selecionar então o comando Rotation, RO. Selecionamos o retângulo. Perfeito. Só para ficar bonitinho, vou selecionar também o ponto aqui, tá ok? Tá? Aí ele vai pedir o ponto de rotação. Tá? Selecionamos o ponto. E nesse momento que vem o pulo do gato, você tem que clicar na opção Reference para mudar a referência do ângulo. E aí você dá o primeiro ponto em A, o segundo ponto em B. E aí sim você alinha com o ponto C, dando um clique. Ok? Então, volto a insistir. Vou desfazer com o U e fazer novamente. Olha, Rotation, seleciono os objetos, confirmo com Enter a seleção, indico o ponto base da rotação, que é o ponto A. Nesse momento tem que mudar a referência. Clico novamente em A, agora em B, e agora sim eu alinho com AC. Está feita a rotação. Eu não sabia nenhum dos dois ângulos, mas o alinhamento foi perfeito. Agora nós vamos ver o comando Align, alinhar. Ele é um comando do 3D, mas tem uma aplicabilidade muito boa nos desenhos arquitetônicos de uma forma geral. Veja bem, eu tenho um terreno totalmente irregular no qual eu quero alinhar a construção com uma das divisas. Se eu for fazer o desenho todo alinhado aqui, eu vou ter uma dificuldade imensa para produzir esse desenho. Então, o que é mais fácil? O desenho, a obra paralela aos eixos X e Y, e só no final eu vou alinhar então com dois pontos de referência que eu já previamente marquei aí na divisa do terreno. Então AL, que é o Align, com L só, vou selecionar o objeto, nesse caso tudo, né? Confirmo a seleção com Enter. Aí ele pede o primeiro ponto de base, clica no ponto 1. Aí ele fala qual o destino de 1. Vou clicar aqui, ó. Depois ele pede qual o segundo ponto, 2. Aí ele pergunta qual o destino. Clico no novo destino. Se o objeto for 3D, existe a opção de você dar um terceiro ponto. Como não é 3D, ele já tem uma opção continue, é só dar um Enter. E ele vai perguntar, vai mudar a escala do objeto entre 1 e o 2? A opção default é não. Então é dar um não. Pronto, ele alinhou. Esses dois traços eu fiz só como base rascunho, só para vocês poderem notar, tá ok? E ele alinhou perfeitamente.
1 com 1, e depois a direção 1, 2 entre o objeto e o alinhamento serve apenas como referência. Eu vou mostrar agora, desfazendo com o comando undo, o que acontece se eu clicar um yes. Olha, align, AL, seleciono, enter, aí lá, origem 1, destino 1, origem 2, destino 2, aí continue, e agora se eu der um yes, para ele mudar a escala, ele ajusta a escala, então vejo que o objeto mudou de tamanho. Cuidado, isso não é habitual, mas existe essa opção, então estou explicando aí para vocês, perfeito? Mas não era o que eu queria fazer, então o que eu vou fazer? Desfaço tudo e vou deixar bonitinho aí na tela para vocês, para que ninguém fique achando que isso é comum, não é comum. 1, origem, destino, 2, origem, destino, enter, enter. Pronto. Mas essas duas linhas podem ser apagadas tranquilamente, perfeitamente. Agora, comando move. O move ele move, ele transporta. Então, o objeto modelo é algo que se assemelha ligeiramente ao logo da Globo, não é isso? Então, ele é feito com 2 círculos, um círculo de diâmetro maior, um círculo de diâmetro menor e um retângulo. Note que o retângulo está alinhado com a grade vermelha aí da sua tela. Então nós vamos colocar o objeto um pouquinho mais centrado aqui na nossa tela e eu vou fazer o seguinte, comando move, o atalho é o M, enter, seleciono o retângulo, como o retângulo é um objeto, uma figura única, um único clique basta, confirmo a seleção do retângulo, ele pede qual o ponto de base, então você tem que olhar. Notem que aqui eu consigo saber um alinhamento que o canto inferior esquerdo do retângulo vai ser alinhado com a base, a grade vermelha. Então, eu seleciono a origem, olha lá, já grudou, e agora seleciono o destino. Foi. Agora, eu posso dar um Enter, ele recarrega o Move, clico no círculo, no Enter, agora ele pede o centro, o ponto de base. E se tratando de círculos, o centro do círculo da origem, e agora eu vou mover ele para o centro do círculo menor. Alinhei os 2 círculos, sempre lembrando que eu estou com a opção o Snap, né, da tecla F3 ligada nesse momento. Agora chamo o comando Move novamente, né, seleciono os 2 círculos, confirmo a seleção com Enter, seleciono o centro do círculo e agora nós temos várias opções. Uma das opções é colocar a reta através de mid of 2 points, meio de 2 pontos. Olha, um ponto aqui, outro ponto aqui. Ele selecionou. Essa é uma seleção profissional. A outra forma de fazer é simplesmente, antes de fazer o move agora, ajustar um X, fazer 2 lines, né, fazendo a diagonal e mover. Aí move, seleciono os 2 círculos, dou um Enter, seleciono a origem e destino no meio do X e depois apaga. Fiquem à vontade, vocês podem usar. Tem diversas formas de resolver esse exercício. Uma delas é com gabarito de desenho, a outra é usando Shift mais a tecla direita do mouse, Mid Between 2 Points, ok? Vou refazer novamente para vocês verem, olha. Vamos ver, um ponto qualquer, tá ok? Então, vamos lá, olha. M, Enter, seleciono os 2 círculos, dou um Enter, o centro dos 2 círculos e aí Shift no seu teclado, mais a tecla direita do mouse, solta, clica em Mid Between 2 Points, ou seja, no meio entre 2 pontos, e eu quero a diagonal. Primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui, ele calcula imaginariamente uma diagonal e desenha. Este foi o comando Move. O próximo comando, cópia. Ele serve para você fazer cópias, N cópias. Esse é um comando que roda em looping. Então, se você sabe o valor da cópia, você pode usar o arroba. Por exemplo, nesse caso, vamos conferir a distância dessa grade.
DI, que é comando distância, do ponto inicial ao outro ponto aqui. Veja que a distância é de 0,5. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar essa cópia, 0,5 mais 0,5 mais 0,5, 1,5 na direção de x. Então eu posso fazer assim, CO, né? CO, Enter, seleciono o círculo, dou um Enter para confirmar, pego o ponto de referência e digito arroba 1,5,0 e Enter. Olha lá, foi o ponto. Agora, se eu souber que tenho gabarito, é simplesmente clicar nos pontos conforme o modelo. Ele vai clicando nova cópia, nova cópia, nova cópia, indefinidamente enquanto você pedir cópias, tá ok? Clica, 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 quando terminar, Enter. Então, este foi o comando cópia. Agora vamos fazer o comando array. Array ele faz um arranjo de múltiplas cópias, desde que esse arranjo seja matematicamente estabelecido, seja geometricamente estabelecido. Então nós temos o array em arranjos polares e array em arranjos regulares. Então eu já fiz uma pequena mesa aqui com 6 cadeiras na volta. Previamente já deixei isso aqui, olha. Então nós vamos ter que replicar esse modelo. Veja que o total são 6 cadeiras em torno da mesa. Vamos colocar o zoom na tela, né? Vamos lá. O atalho é array, array. Seleciono quem vai ser copiado, é só a cadeira, né? Como ele é um bloco, ou seja, todas essas entidades estão unidas num único desenho, basta um clique, clicou, seleciona confirma a seleção com Enter. Agora eu clico na opção polar. Clico em polar, o polo, ou seja, o centro de rotação, que é o centro aqui do círculo, e aí ele já coloca, nossa, tão fácil assim, só que já estava previamente programado. Então você pode colocar, por exemplo, o número de itens. Então, itens, ele está falando, tem 6, se eu quiser 4, clica em itens 4, se eu quiser 8, clique em itens 8, você entendeu? Se eu quiser itens 36, vai ficar um desenho absolutamente surreal, né? Então, itens 6. Tá aí, tá ok? Eu posso mandar distribuir, por exemplo, itens. Clicar em itens 4 e mandar distribuir num ângulo de 180. Ele coloca 4 itens e a opção Angle, Fill Angle, ou seja, o ângulo de distribuição, você coloca o valor. Você entendeu? Então, nesse caso, o ângulo de distribuição é 360 e o número de itens total é 6. Lembra que não é o número de cópias, e sim o número total de itens para o arranjo. Tá ok? Existe a opção associar ou não. Se você deixar o associado ligado, eles transformam as 6 cadeiras num único objeto. Então, associação, clique em não. Ok? Para terminar, basta dar um Enter. Então, quando você clicar, cada cadeirinha ficou selecionada. Então, agora eu quero fazer um exercício um pouco mais completo. Primeiro, eu preciso criar a mesa e depois da mesa criar várias mesas no arranjo, tá ok? Em que sejam 2 filas com 4 colunas, 2 linhas de 4 colunas, sendo que entre as linhas eu tenho 3 metros e entre as colunas, medindo sempre de centro a centro no círculo, 2,70 metros. Então vamos ver. A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, olha, a cadeira vai ficar 17 centímetros recuada para dentro da mesa. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que gabaritar isso. Então eu posso fazer de várias formas. Uma das formas é usar a própria mesa como gabarito. Chama o comando offset, ESC, Enter, ponto 17, Enter, seleciona o círculo e joga para dentro. Nessa intersecção aqui eu sei que é. Então vou mover, seleciona a cadeira, dou um Enter. Agora eu preciso pegar esse ponto médio que eu não tenho. Então é Shift mais a tecla direita do seu mouse, solta, vai aparecer
uma caixinha, selecione a opção midpoint, clique em midpoint, passando o mouse, quando ele apareceu o triângulo, ele achou midpoint. Agora eu clico no destino. Clicou. Esse círculo, que foi o gabarito, pode ser deletado. Agora eu faço o array. AR, Enter, seleciono somente a cadeira, dou um Enter, clico na opção polar, ele pede o centro do rotação, clica aqui e já fez 6, porque já estava pré-programado no exercício anterior. E dou um Enter. Agora, lembrando, 2 linhas com 4 colunas, entre colunas distância de 2,70 e entre linhas distância de 3 metros. Então, array, AR, dá um Enter, com a opção Select Window, olha, abre uma caixinha e já pego todas as entradas, mas importante, movimento da esquerda para a direita. Tem que ser do tipo Window. Tá? Ele tem que selecionar apenas, então, somente 7 objetos. Se selecionou 7, confirma com Enter. Agora você vai clicar a opção retangular. E ele já colocou aqui. Então agora você vai colocar número de colunas, 4, tá certo. Distância entre colunas, 2,7. Aí você ajusta para 2,7. Tá ok? Aí número de linhas, está em 3. Número de linhas, ajusta para 2 linhas. E a distância entre as linhas de 3 unidades, ok? E clica em Close. Aí, perfeitamente alinhados. Okay? Então, essa foi a opção Array na sua modalidade retangular. Perfeito? Então, esse foi o primeiro grupo de comandos da aula de hoje, ok? Muito obrigado. Vamos terminando por hora essa gravação.